E aí, já imaginou poder conversar com um computador? Programar é basicamente isso, aprender um novo idioma para dar instruções a ele. Hoje, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos construir um programa do zero usando Python que faz algo realmente útil. Bora começar! Então, essa é a grande questão, né? Por onde a gente começa? Antes de pensar em qualquer coisa super complexa, a gente precisa dar o primeiro passo: estabelecer a comunicação. E para começar essa nossa conversa, o primeiro passo é fazer o computador falar. E para isso, a gente vai conhecer um comando que é super simples, mas muito, muito poderoso. Pensa no comando print como se fosse a boca do computador. É a nossa principal ferramenta para fazer ele mostrar qualquer coisa na tela. Pode ser um oi, tudo bem, o resultado de uma conta, qualquer coisa mesmo. E o mais legal é a simplicidade. Olha só, é só escrever print, abrir parênteses e colocar o que a gente quer que ele diga entre aspas. O que tiver ali dentro, exatamente o que vai aparecer na tela. Pronto, nosso primeiro diálogo com a máquina. Agora, a coisa começa a ficar mais interessante. A gente pode criar umas caixinhas para guardar informações. Na programação, a gente chama isso de variáveis. Por exemplo, a gente cria uma caixa chamada A e guarda o número 10 lá dentro. Daí, é só pedir para o computador mostrar o que tem na caixa A. E o melhor, dá para misturar texto com o valor da variável e até fazer contas, tudo dentro do mesmo comando print. Ok, nosso computador já sabe falar. Mas uma conversa só com uma pessoa falando é meio chata, né? Então, o próximo passo é ensinar o computador a ouvir. E se o print é a boca, o input são os ouvidos. Quando a gente usa esse comando, o programa dá uma pausa e fica ali, esperando alguém digitar alguma coisa e apertar Enter. É assim que a nossa conversa vira uma via de mão dupla. Olha só que legal, nosso primeiro diálogo completo. O programa pergunta o nome, a pessoa digita, e o que ela digitou fica guardado na variável nome. Logo em seguida, a gente usa o print para mostrar a informação que acabou de receber. Simples, direto e funciona perfeitamente. Bom, mas aí a gente se depara com um pequeno detalhe. Por padrão, o computador entende tudo o que vem do input como se fosse um texto, mesmo que a gente digite um número. Isso é um problema, porque não dá para fazer conta com texto, né? É como tentar somar a palavra 5 com a palavra 10. Não funciona. A solução, felizmente, é bem simples. A gente só precisa avisar ao computador que o que está vindo por aí é um número. Para isso, a gente envolve o input com outra função. Se for um número inteiro, a gente usa int. Se for um número com vírgula, tipo um preço ou uma altura, a gente usa float. Moleza. E aqui, a prova, o grande momento. Usando a função type, a gente pode perguntar para o computador: ei, qual é o tipo de dado que está guardado aí? E olha a resposta. Idade é um int, ou seja, inteiro. Altura é float, um número com decimal. E nome é str, que é string, ou texto. Problema resolvido. Agora sim, a gente pode começar a calcular. Beleza. Agora que a gente já tem os números do jeito certo, vamos botar o Python para trabalhar de verdade. Vamos ver como ele se transforma numa calculadora super poderosa. Dá uma olhada nessa colinha rápida. A maioria dos símbolos a gente já conhece. Mais, menos, multiplicação. Mas vale a pena prestar atenção na divisão. Uma barra só, a barra, dá o resultado exato, com as casas decimais. 2 barras, a 2 slash, dá só a parte inteira do resultado. E aquele símbolo de porcentagem, o porcentagem, dá o resto da divisão. São ferramentas muito úteis. E agora, vamos conectar a teoria com a prática. No código da esquerda, a gente tem as variáveis A e B sendo usadas em todas aquelas operações que a gente acabou de ver. E na direita, tá aí, a saída limpinha com o resultado de cada uma das contas. É o Python trabalhando como nossa calculadora pessoal. A matemática do dia a dia é legal, mas e se a gente precisar de algo a mais? O Python tem uma espécie de caixa de ferramentas secreta, cheia de funções matemáticas avançadas, prontinha para ser usada. Para abrir essa caixa de ferramentas, tudo que a gente precisa fazer é avisar nosso programa: ei, eu quero usar as ferramentas de matemática. E a gente faz isso com uma única linha de código: import math. Pronto, um universo de novas possibilidades matemáticas se abre para a gente. E o que tem dentro dessa caixa de ferramentas? Olha, tem muita coisa útil. Tem função para arredondar um número para cima ou para baixo, tem uma para simplesmente cortar a parte decimal fora, tem como calcular a raiz quadrada e tem até o valor do π com toda aquela precisão que a gente precisa. E aqui a gente vê isso na prática. A gente pega um número só, 3.954. Usando o mathsil, ele vira 4. Usando o mathfloor, ele vira 3. E com o mathtrunc, que só corta os decimais, ele também vira 3. São várias maneiras de manipular o mesmo número dependendo do que o nosso programa precisa fazer. Chegou a hora.
Agora, a gente vai juntar todas essas peças que a gente aprendeu, pegar informação, fazer contas, usar lógica, tudo isso para construir um programa que resolve um problema de verdade. E o nosso problema é esse aqui, uma situação super comum. 3 amigos foram a um restaurante e agora precisam dividir a conta. Só que tem uma regra especial. 2 deles vão pagar um valor redondo, 100 centavos. E aí, como a gente calcula isso de forma justa? Vamos dar uma olhada no código. Primeiro, a gente pede o valor da conta. Como pode ter centavos, usamos float input. Depois, dividimos o total por 3. E aqui vem o pulo do gato. Para os 2 primeiros amigos, Carlos e André, a gente pega o resultado dessa divisão e usa a função int, para literalmente cortar os centavos fora. O terceiro amigo, o Felipe, paga o que sobrou da conta. E pronto, tá aí o resultado. Para uma conta de R$ 101,53, o programa calculou que o Carlos e o André pagam R$ 33 cada um e o Felipe fica com o resto, que dá R$ 35,53. Com pouquíssimas linhas de código, usando tudo que a gente viu, criamos uma solução super elegante para um problema real. Pensa bem o que acabou de acontecer. Uma máquina foi ensinada a seguir regras para resolver um problema. Isso é a essência da programação. A pergunta agora não é mais como fazer, mas sim o que fazer. Que outras tarefas do dia a dia poderiam ser resolvidas ou simplificadas com essa nova ferramenta? As possibilidades são praticamente infinitas.